Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Marcos Rogério comemorou a queda no preço dos combustíveis. O senador lembrou que o governo federal liberou imensos volumes de recursos públicos para os estados, em especial durante a pandemia, e que os governadores puderam usar esses recursos como quiseram. O senador apontou: o governo federal passou 3 anos liberando altas somas de recursos para os estados, principalmente durante a pandemia. Dinheiro que serviu não apenas para tratar dos pacientes da Covid-19, mas também para custeio da máquina pública e para pagamento de servidores. Nesse processo todo, os estados engordaram seus caixas e os governadores programaram grandes investimentos de olho nas eleições deste ano. O senador Marcos Rogério apontou que os governadores planejaram repasses a municípios com fins eleitorais e disse: é bom que os municípios recebam recursos. A motivação do governante é que não foi a mais nobre e à custa do sacrifício da população. O preço dos combustíveis e da energia elétrica, por exemplo, impacta diretamente no custo de vida da população, na cesta básica e em todos os bens de consumo. Quanto ao preço dos combustíveis, o governo federal já havia reduzido a tributação e esperava o mesmo gesto por parte dos governadores. Nada disso aconteceu. A alíquota do ICMS nos estados permaneceu nas alturas. O senador explicou que, após o Congresso aprovar um teto para o ICMS, muitos governadores já aplicaram a nova alíquota, levando à redução do preço da gasolina, mas outros apelaram ao Supremo Tribunal Federal para não diminuir os impostos. Ele disse: entre eles, os 9 governadores do Nordeste, todos de partidos de esquerda, governadores que apoiam o candidato de esquerda que diz defender os pobres. O Brasil está vendo tudo. No Brasil, a pretexto de combater a pandemia, até mesmo a liberdade religiosa foi restringida, juntamente com as liberdades de expressão, de imprensa, de ir e vir e de trabalhar, entre outras. Para um grupo de cidadãos, direitos e garantias fundamentais estão suspensos. Há prisões políticas, censura, apreensão e confisco de bens, tudo sem o devido processo legal. A renda de jornais, sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, está sendo confiscada desde 1º de julho de 2021, a mando do ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, para inviabilizar o jornalismo conservador independente. Há mais de 1 ano, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code que está visível na tela. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura dos fatos da política brasileira e dá voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, olha, começa a surtir efeito nas bombas a Lei Complementar 192 sancionada pelo presidente Bolsonaro, que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis pelos estados. Uma conquista de todos os brasileiros, fruto de uma determinação pessoal do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal passou 3 anos liberando altas somas de recursos para os estados, principalmente durante a pandemia. Dinheiro que serviu não apenas para tratar dos pacientes da Covid-19, mas também para custeio da máquina pública e para pagamento de servidores. Nesse processo todo, os estados engordaram seus caixas e os governadores programaram grandes investimentos de olho nas eleições deste ano de 22. O governador de Rondônia, por exemplo, planejou um pacote de distribuição de mais de R$1,5 bilhão para os municípios.
para cooptar apoio de prefeitos. É bom que os municípios recebam recursos. A motivação do governante é que não foi a mais nobre, e à custa do sacrifício da população. O preço dos combustíveis e da energia elétrica, por exemplo, impactam diretamente no custo de vida da população, na cesta básica e em todos os bens de consumo. Quanto ao preço dos combustíveis, o governo federal já havia reduzido toda a tributação há mais de um ano e esperava o mesmo gesto, o mesmo aceno por parte dos governadores. Nada disso aconteceu. A alíquota do ICMS nos estados permaneceu nas alturas. Em Rondônia, o ICMS da gasolina e do álcool, por exemplo, era de 26%. Telecomunicações, 35%. Sobre a energia elétrica, chegava a 20%. Depois da lei complementar que aprovamos no Senado e que foi aprovada também pela Câmara, mais de 10 estados já reduziram a alíquota. Agora, governadores de 11 estados e do Distrito Federal recorreram ao STF contra a redução dos combustíveis. Dentre eles, os 9 governadores do Nordeste, todos de partidos de esquerda, governadores que apoiam o pré-candidato à presidência, que diz defender os pobres. O Brasil está vendo tudo. Sabemos que nem tudo está resolvido. É preciso fazer mais. Outras medidas são necessárias para reduzir ainda mais o preço dos combustíveis. Eu apresentei recentemente o projeto de lei 1704, que visa, como política de emergência, desvincular o preço dos combustíveis no mercado interno dos preços internacionais. Isso impacta a conta aqui, né? É a defesa do interesse nacional. É garantir que a Petrobras possa cumprir sua função social e não ficar presa aos interesses econômicos quando isso põe em risco o bem-estar da população. A matéria já está tramitando, né? Por hora, esperamos que os governadores que ainda não decidiram reduzir o ICMS possam fazê-lo, porque ainda que pouco, a medida impacta diretamente no preço dos combustíveis, conforme já se percebe. Um bom final de semana a todos. Mais uma vez, pela minha segunda vida,
e pela oportunidade, ou melhor,